Nossa aula hoje então de primeiros socorros. Vamos dar início à nossa aula então de primeiros socorros, seguindo aqui o nosso currículo, né? Vamos ver aqui quais as ações que o leigo pode tomar no local do acidente, de quem é a obrigação de prestar socorro, por que é importante sinalizar a via em caso de ocorrência de acidente e o que são vias aéreas, quando a pessoa respira ali, né, pessoal? Vamos tratar desses assuntos aí. Atenção, candidato. Ao final deste modo, é importante que você conheça as providências corretas a serem adotadas em caso de acidente, garantindo a segurança e adotando as medidas para não agravar o estado da vítima até a chegada do socorro especializado. Tá? Vamos lá então, turma. Conceitos e limitações. Conceito de primeiros socorros. Primeiros socorros são providências iniciais e temporárias tomadas no local do acidente para não agravar o estado da vítima até a chegada do socorro especializado. Tá, turma? Então, se existir serviço de socorro que possa chegar ao local, o leigo não está autorizado a executar certos procedimentos na vítima. Na prestação do socorro, o leigo não deve fazer algo para o qual ele não está habilitado. A prestação inadequada de um socorro pode agravar as lesões, que é o primeiro trauma, ou provocar outras lesões, tá, pessoal? Que a gente chama de segundo trauma. Então, o primeiro trauma, o que é? É a lesão sofrida pela vítima em consequência do acidente em si. E o segundo trauma é lesões advindas de um socorro inadequado. Então, a pessoa já está com uma lesão, isso vai causar outras lesões que vão chamar de segundo trauma. Ao prestar primeiro socorro, que saber então, turma? Prestar certos procedimentos requer o domínio de habilidade que só podem ser adquiridos com estudos qualificados e treinamentos práticos. Mesmo assim, nenhum treinamento em primeiros socorros capacita pessoas a substituir por completo um serviço profissional de socorro. Um serviço inadequado prestado pelo leigo pode agravar as lesões existentes e provocar outras lesões, que é causando aí o segundo trauma. Em muitas situações, o leigo ajudará mais não fazendo do que fazendo. É importante que o leigo conheça os sintomas e traumas sofridos pela vítima e os procedimentos a serem adotados em determinadas situações. Porém, o saber não autoriza a fazer. Turma, o que acontece? O saber não autoriza a fazer. Eu aprendi, sei fazer alguma coisa, mas não significa que eu vou sair socorrendo todo mundo aí, né, pessoal? Saber os procedimentos básicos é discernir o que deve ser feito pelo socorro especializado e o que pode ser feito pelo leigo. Quanto mais pessoas souberem identificar o que não deve ser feito, mais vidas serão salvas. Ah, pessoal, em conceito, então, era isso. Obrigações. De quem é a obrigação de prestar primeiro socorro? Questãozinha de prova, tá, pessoal? No acidente de trânsito? Resposta. É obrigação de todos prestar primeiro socorro. Desde que não corra risco pessoal, tá, pessoal? Conforme o Código Penal. Eu não posso entrar lá e socorrer uma vítima e eu sofrer queimaduras, né? Me machucar todo. Então, o Código Penal brasileiro, no artigo 135, ele fala: é crime deixar de prestar assistência à pessoa ferida quando possível fazê-lo, sem risco pessoal, tá? Presta atenção até para a prova. Sem risco pessoal. O Código de Trânsito diz a mesma coisa. No artigo 302, parágrafo 3º, 304, 305, o condutor de veículo que na ocasião do acidente não prestar socorro à vítima, podendo fazê-lo, está cometendo um crime de trânsito. Mas é podendo fazê-lo, tá, pessoal? Está pegando fogo o carro, não adianta querer entrar lá, né? Providência e sequência das ações. Então vamos aqui, pessoal. Em sequência das ações, você vai aprender que existe uma sequência a ser abordada no atendimento de uma vítima de acidente. Então a gente deve sinalizar o local, acionar o socorro, avaliar o estado da vítima e utilizar técnicas simples para manter a vida. Então a regra é essa, tá, pessoal? Sinalizar, acionar o socorro, socorrer a vítima e aguardar. Então, vamos aprender aqui o seguinte: o A, B, C, D, E. Então, primeira coisa num acidente, pessoal, é manter a calma. Garantir a segurança e sinalizar o local.
acionar o socorro, controlar a situação, verificar a situação das vítimas, realizar alguns procedimentos. Essas ações podem ser realizadas por várias pessoas ao mesmo tempo. Não é necessário que uma ação seja concluída para que outra seja iniciada, tá, pessoal? Então vamos começar pelo A. Então esse é o ABC, né, pessoal? Vamos começar pelo A, então. Garantindo, aí vem o B. O A, manter a calma. B, garantir a segurança. Sinalizar local. Como não provocar mais acidentes. Acionar o socorro. Hora dourada. O que significa prestar o serviço, né? Que informações prestar. Que serviço acionar. Controlar a situação. Verificar a situação das vítimas. Vítima no interior do veículo. Avaliação primária. Vias aéreas, respiração, circulação, nível de consciência, temperatura corporal, manutenção dos sinais vitais e uma avaliação secundária. Então vamos lá, pessoal. A. Manter a calma. Num acidente é importante manter a calma, por isso, respire profundamente. Chegou na cena do acidente, pessoal, respira, pensa antes de agir. Avalie a gravidade da situação e conforte os envolvidos. Tá? Garantindo a segurança. Vamos ver como sinalizar o local, como não provocar mais acidentes e assim por diante, tá, pessoal? Então, garantindo a segurança. Num acidente é fundamental garantir a segurança ao local, às vítimas e aos próprios atendentes. Segundo o protocolo internacional, ninguém está autorizado a abordar as vítimas sem condições de segurança. Claro, né, pessoal? Não adianta querer abordar uma vítima sem condição de segurança. O carro está pegando fogo. Sinto muito, deixa pegar fogo, não vai poder fazer nada. Só chamar o bombeiro mesmo, tá? Sinalizar o local, claro, e chamar o bombeiro. Então, sinalizar, pessoal, com o quê? Então, cheguei na cena do acidente, vou começar uma sinalização. De dia, eu vou usar o triângulo, pisca-alerta, galhos de árvore, pedaços de madeira, de plástico. De noite, ou com neblina, usar o pisca-alerta, triângulo, faróis, lanternas, nunca usar isqueiro, fósforo ou tochas de fogo. Então, pessoal, nunca usar isqueiros, fósforo, tocha de fogo. Isso aqui, pessoal, você está lidando com vazamento de combustível. Vai acender uma tocha ali, um fósforo, vai explodir tudo. A sinalização deve garantir a segurança e manter o tráfego fluindo, tá? Sinalização com pessoas, risco. Tomar cuidado, roupas claras contrastando com o terreno, ficar na lateral da pista de frente para o veículo, de frente para os veículos que vêm vindo, né? Sempre ser visto pelos motoristas, agitar o tempo todo um pano colorido. Então, a importância disso aqui, pessoal, pega um pano, vai lá nos passos que eu vou mostrar daqui a pouco. A legislação fala 30 metros, tá, pessoal? Que tem que ficar do acidente, mas 30 metros é pouco na BR. As autoescolas criaram regras e está sendo usada até para questão de prova. Você vai dar um passo por quilômetro da via. Então, uma via de 100 por hora, claro, nós vamos ficar 100 passos embalando essa camisa para avisar os caminhoneiros, cara, que tem um acidente ali na frente, tá? Quando iniciar a sinalização, ela deve ficar antes de ver o acidente, medida com passos longos de um adulto. Cada passo corresponde a 1 km por hora, então, de velocidade da via. Uma via de 80 por hora, eu vou dar 80 passos. Lembrar que a legislação fala em 30 metros, mas isso é pouco. Não foi identificado entre rodovias, cidade, né? Situações adversas. Eu vou dar 2 passos por quilômetro da via, o dobro, né? Choveu, deu cerração, neblina, então eu vou dobrar os passos, tá, pessoal? Curvas e lombadas, iniciar a contagem dos passos no final da curva ou no topo da lombada, tá? Criamos essa planilha aqui, pessoal, para a gente ter uma ideia, ó. Rodovia de 110 km por hora, então eu vou dar 110 passos em situação normal. Distância de situações adversas, chuva, cerração, neblina, vou dobrar os passos, tá? Vai dar 220 passos, tá? E assim por diante. É 1 passo por quilômetro da via. Sinalização do local, uma realização
bem feita, tá, pessoal, garante que nada vai acontecer para os demais motoristas. A principal dificuldade é encontrar um local para parar. Isso, se for possível, movimentar o carro de acordo com o problema que ele apresentou. Paulo, aqui, por exemplo, né, a gente está numa situação de rotatória, aqui não tem um acostamento, não tem estacionamento. Qual é o critério que a gente usa para então parar esse veículo? Então, caso não seja possível movimentar esse veículo, nós temos aqui uma situação onde é proibido, inclusive, parar neste local. Aí nós temos que aumentar essa sinalização. Então, com o pisca-alerta ligado, o motorista recorre ao triângulo, que é equipamento obrigatório, né? Geralmente ele fica ali no porta-mar. E qual vai ser a nossa atitude a partir de agora? Então, nós vamos retirar esse triângulo e sinalizar. Tira o triângulo, a gente vai armar ele. E já com atenção na via, porque é uma situação de emergência, um local de pouca visibilidade, para os motoristas que vêm, nós temos ali uma curva, eu monto o triângulo e já vou contando os passos para colocar esse triângulo. Então, lembrando, qual é a quantidade de passos que a gente tem que dar? Nós estamos numa avenida de 60 km por hora. Como nós temos aqui uma situação de dia claro, de visibilidade, nós vamos contar 60 passos. Em uma situação de pouca visibilidade, noturna, tempo chuvoso, nós devemos dobrar essa distância. Então a gente começa a contar a partir do local onde parou. O local onde o veículo parou. 58, 59, 60. 60 na curva, é um agravante. Acrescenta-se mais alguns passos? Verdade. Nós vamos manter a sinalização aqui nos 60 passos e vamos acrescentar alguns galhos verdes para ajudar nessa sinalização. Nós vamos contar aqui mais 20 passos aqui. Vamos colocar um galho, né? Aqui nessa posição nós já podemos colocar um. Então a gente já deixou um galho aqui e continua colocando mais uma vez? Vamos sinalizar com mais um galho. Aqui, 20 passos, a gente vai finalizar com o último galho nesse local aqui. Agora você pode verificar que nós temos uma situação bastante visível de que há um obstáculo, há um problema logo à frente do condutor que trafega por essa via. Isso é importante na curva, né? Porque aí quem já está vindo de cá já se prepara para um obstáculo à frente. É verdade, ele vai diminuir a velocidade porque ele já tem a noção de que tem algo errado à frente. Na rodovia, o motorista que tem um problema com o carro, ele também encontra um agravante, que é a velocidade dos veículos que passam por aqui. Inspetor Tavares, a regra para colocar o triângulo é praticamente a mesma da cidade, mas aí a atenção é que tem que ser maior? Exatamente. O que foi regulamentado foram os 30 metros e a legislação não diferenciou perímetro urbano de rodovia. Entretanto, nós alertamos que os 30 metros regulamentados não são suficientes aqui devido à alta velocidade que os veículos passam, né? Então nós recomendamos pelo menos 100 metros, que é aquela regra que as autoescolas orientam de um passo para cada quilômetro de velocidade da rodovia, pode ser muito bem aplicada. O tipo do triângulo também pode influenciar na segurança. Inspetor, existem dois modelos, um dos carros mais antigos que ele derruba mais facilmente, é isso? Exatamente. Nos carros mais antigos, os triângulos que vinham equipando esses veículos, eles eram mais leves e nas rodovias são mais suscetíveis a cair quando do deslocamento de ar proporcionado pelos caminhões, né? Os veículos mais modernos já vêm com um triângulo que tem uma base bem mais pesada e ele é bem mais seguro, a probabilidade dele cair é menor, para evitar um possível atropelamento. A segurança pode ser reforçada com galhos também. Exatamente, e deve ser feito isso sim, porque os galhos melhoram a visibilidade e não saem da pista tão facilmente. Sinalização pronta, um problema resolvido, mas aí o motorista vai ter que pensar agora na segurança dele quando for consertar o problema do carro. Exatamente. Em especial, essa situação aqui, por exemplo, o veículo está no acostamento, 100% no acostamento, mas não há espaço suficiente para uma eventual troca dessa roda esquerda aqui, porque o motorista ficaria na via, na pista de rolamento. Isso não é seguro, principalmente à noite. Nessa situação do pneu direito aqui, até que daria para ser feito com uma relativa segurança, mas do lado esquerdo aqui, o correto seria chamar um guincho para remover o veículo. Não é obrigatório, mas colete refletivo e lanterna ajudam nessa hora? Exatamente. A pessoa que se envolve numa pane de veículo à noite sem uma lanterna, a chance
aqui como sinalizar corretamente, né? É importante usar o triângulo, 1 passo por quilômetro da via. Na dúvida, usa galhos de árvore também, mais para frente, caso de curva. Lanterna, pessoal, bem importante usar uma lanterna. Fazer um kitzinho, uma lanterna, um coletinho daqueles que brilha à noite. Tudo isso vai viajar, quem viaja bastante à noite é bom carregar junto, tá? Porque não pode usar fossa, isqueiro, essas coisas, né? É perigoso. E daí tá tudo certo. Às vezes, pessoal, pode haver falha na sinalização da via. Isso é muito grave, tá? Vamos ver o que acontece aí. Foram 3 acidentes no intervalo de 3 horas, bem aqui no quilômetro 3 da MG 424, que liga Belo Horizonte às cidades de Pedro Leopoldo e Vespasiano, que ficam na região metropolitana. Tudo começou quando uma moto atropelou um cavalo. Alguns animais atravessavam a pista, bastante movimentada. Um motociclista, um jovem de 22 anos, não conseguiu desviar. Bateu num dos cavalos e caiu. Foi socorrido com ferimentos graves. Logo atrás, vinha este ônibus. O motorista conta o que aconteceu. Na hora que eu vi o cavalo, eu tentei desviar dele, mas aí só que tinha 3 cavalos na pista. Aí na hora que eu desviei de um, eu bati no outro, aí eu encostei o ônibus ali. Ninguém no ônibus se machucou. Na pista, óleo e sangue. A Polícia Militar Rodoviária foi chamada para sinalizar o trecho. O cinegrafista percebe um carro que se aproxima, completamente desgovernado. Veja novamente. O policial militar rodoviário leva as mãos à cabeça. Parece não acreditar na cena. Imediatamente, corre para ajudar os feridos. Eram pessoas que estavam ali, paradas na estrada, observando a operação de socorro do acidente anterior. O impacto é tão forte que o carro que está parado no acostamento praticamente sai do chão. Este homem só escapa porque consegue correr barranco acima. Saiu sem um arranhão. Tava todo mundo procurando algum tipo de abrigo, mas não tinha condições, porque o carro ele veio derrubando todo mundo. Ele acertou 5 pessoas de uma vez. Nem todos têm a mesma sorte. A vítima mais grave, este senhor, respira com dificuldade e não se mexe. A equipe foi testemunha dos primeiros atendimentos. Este socorrista do SAMU, o atendimento móvel de urgência, estava a caminho do trabalho e parou para ajudar. Minutos depois, chegam bombeiros e paramédicos. Eles lutam para tentar salvar o ferido mais grave. São várias tentativas de ressuscitação. Rogério Geraldo Ferreira, de 51 anos, não resistiu. Ele era funcionário da empresa responsável pelo ônibus que também atropelou o cavalo. Foi chamado para auxiliar o motorista e acabou atropelado. Maurício é o motorista do carro que bateu e atropelou as pessoas. Apesar da violência do impacto, ele teve ferimentos leves. Ao sair do carro, sentiu uma das pernas dormente e sentou no asfalto. Eu vi o cavalo, né, direito, na esquerda. Saí para a direita, o ônibus estava parado no ponto do ônibus e o carro vindo. Eu voltei para a esquerda, o carro saiu de trás do ônibus junto comigo, só que saiu um pouco a velocidade. Aí ele entrou na minha frente, eu fui, encostei, bati no canteiro, na esquerda e perdi o controle do carro. Ainda assustado, ele pediu informações ao repórter Vinícius Araújo. Chegou a pegar em alguém ali, você viu? Atropelou algumas pessoas. De acordo com a polícia, Maurício não apresentava sinais de embriaguez. Mesmo assim, teve a carteira apreendida por direção perigosa. Quando a situação parecia sob controle, acontece o que ninguém esperava. Mais um acidente, no mesmo local. Novamente, nossa equipe acompanhou tudo. E acaba de acontecer mais um acidente aqui. Um caminhão tombado no canteiro central. Muita correria, policiais militares correndo. O caminhão parece ter atingido a vala. Acabou virando aí. O motorista do caminhão carregado de areia não conseguiu reduzir a velocidade e bateu em um carro do Departamento de Estradas de Rodagem. Tombou no canteiro central.
O caminhoneiro estava sozinho e não se feriu. A gente está seguindo nessa descida aqui. A descida, como vocês podem ver, é forte. O caminhão embala bastante. E a sinalização deveria ter começado lá em cima, desde onde a pista é plana. Mas não, foi colocar logo aqui embaixo, o trânsito parado. Impossível, o caminhão não para. O carro da polícia ficou parcialmente destruído. Por sorte, os funcionários não estavam no veículo. No momento, sinalizavam a pista. Mas qual a explicação para 3 acidentes no mesmo local? Um perito especialista em trânsito analisou as imagens. Não se previa que poderia ter um segundo acidente. O ideal sempre é que haja a colocação de cones de uma forma ordenada para que a pessoa que vem lá de longe verificou que é o cone, e obviamente o carro da polícia é facilmente identificado, se diminui a velocidade, então há uma aproximação melhor. Maurício, o motorista do segundo acidente, aceitou voltar ao local. Ele fez questão de dizer que não estava acima do limite de velocidade. Eu estava a uns 100 km por hora, que é a velocidade que a via me permite, que a via é de 110, o rolamento dela. Eu estava vindo a uns 100. O problema é que não tinha uma sinalização do acidente, nada para me avisar que tinha um acidente ali, que eu tinha que diminuir. Falha humana? Fatalidade? Para os que escaparam, este será para sempre um dia lembrado com muita dor e com aquela sensação de nascer de novo. Vimos aí, pessoal, a falha na sinalização, uma coisa grave, né? O policial ali tinha que ter ficado antes da curva sinalizando, lá no morro também, sinalizar em cima do morro, né? Não pode sinalizar no meio do morro, não adianta nada, ou lá no plano, lá embaixo, já o caminhão não para, ele vai atropelar todo mundo, até morreu gente ali, né? E houve ali o segundo trauma, houve o segundo acidente, tudo que a lei de trânsito pede para não acontecer, tá? Primeiro passo, pessoal, a gente tem que evitar que haja mais vítimas. É importante avaliar a segurança do local, tanto para os atendimentos à vítima, quanto para as pessoas que vão prestar primeiro socorro. Não são necessárias mais vítimas, além das que já fatalmente aconteceu. Em atropelamento ou colisão, então o que eu faço, pessoal? Primeira coisa que eu chego no local do acidente, sinalizar o local. Manter curiosos longe do acidente. Na verdade, a primeira coisa não é sinalizar, a primeira é parar em local seguro. Depois parte para sinalização, tá? Aí sinalizou bonitinho o local, tudo, né? Tudo certinho. Aí depois sim, você vai dar os atendimentos, chamar o socorro, etc, né? Em caso de incêndio, afastar curiosos, não fumar no local, desligar o motor e utilizar extintores se existirem. Não é mais previsto extintor de incêndio nos carros, tá, pessoal? O extintor de incêndio foi extinto. Ele é previsto somente para caminhões e ônibus. O carro ele é opcional, usa se quer. Acidentes com cabo elétrico. Jamais ter contato com os fios. Afastar os cabos com um cano longo de plástico ou madeira. Vou falar mais sobre choque elétrico para frente, tá, pessoal? Óleo obstáculo na pista. Sinalizar o local, jogar terra sobre o óleo, retirar os fragmentos do veículo acidentado. Produtos perigosos. Existem produtos que liberam gases invisíveis e podem provocar intoxicações graves ou até a morte. Por isso, ninguém deve se aproximar do local, mesmo que seja para prestar socorro. Manter-se distante, avisar a polícia e os outros condutores que tem aquele problema ali. Não chega perto, tá certo? Ah, mas o motorista lá precisando de ajuda. Não, azar, não chega perto. Só liga para as autoridades. Doenças contagiosas. Bom, pessoal, em doenças contagiosas, não permitir contato direto com sangue ou fluido da vítima. O atendimento deve ser feito com total proteção e luvas. Em acidentes com possível contaminação, o médico ou as autoridades de saúde pública devem ser imediatamente notificadas. Caso o leigo que esteja prestando socorro, sofrer algum ferimento ou tiver contato com sangue ou fluido da vítima. Certo, pessoal? Vamos trabalhar mais isso também lá no estancamento de sangramento. Aí vou explicar mais sobre luvas, sobre o que fazer direitinho, né? Então, pessoal, em garantir a segurança era isso. A gente chega no local do acidente, estaciona com segurança, sinaliza o local,
e avisa as autoridades, né? Chama os bombeiros, chama o SAMU. Já vamos ver também como fazer isso. O C, acionar o socorro. É a importância, pessoal, da hora dourada. O que significa prestar um serviço adequado, né? Vamos ver isso aí, tudo certinho agora nesse tópico da aula. C, então, acionar o socorro. Uma vítima tem mais chance de sobreviver se for atendida na primeira hora após o acidente. Daí a importância de acionar corretamente o socorro. Tem que socorrer a vítima na hora dourada, tá, pessoal? O que é essa hora dourada? É a primeira hora depois que aconteceu o acidente. Levar a vítima para o lugar certo, no tempo certo e de modo certo. Mas como fazer isso? Serviços de atendimento de emergência, pode ligar para eles. Bombeiro, policiais, técnicos de enfermagem, agentes de operadoras, serviços gratuitos. Eles recebem chamada por telefone celular. Após uma triagem prévia, envia ambulâncias, equipes e com pessoas treinadas para o atendimento emergencial e posterior transporte a um hospital. Tá? A importância, então, do atendimento na hora dourada, pessoal. A pressa obedece a uma lógica médica. O objetivo é que a vítima politraumatizada esteja dentro de um centro de referência em trauma dentro da primeira hora. Uma hora, ou golden hour, para médicos do mundo todo, o atendimento dentro desse limite faz aumentar as chances de sobrevivência de uma vítima de acidente. Há 3 anos atrás nós tínhamos um tempo médio de chegada de 18 minutos para os casos de extrema gravidade. E agora nós já estamos abaixo de 10 minutos esse ano. Imediatamente a base mais próxima ao local do acidente é acionada. Reserva 484, 34 anos aparente. Passaram uma ocorrência auto-ônibus com uma vítima pedindo apoio do suporte avançado no local. Então vamos dirigir para lá. Os enfermeiros sobre 2 rodas vão na frente. A gente tem algumas materiais para imobilização. Imobilização cervical aqui, né? Contém hemorragia, alguma coisa nesse sentido. Literalmente a gente consegue salvar vidas assim, com tranquilidade. A gente estabiliza a vítima, a ambulância chega e remove. Nós acompanhamos a equipe no atendimento. Pela câmera de um celular, mostramos o maior desafio no caminho deles. E aí a ambulância tentando abrir caminho, né? Às vezes estão falando no celular, estão desatentas e ninguém sai da frente para a viatura passar. Foram 11 minutos da base ao local do acidente, na zona norte de São Paulo. O ferido é o cabeleireiro Reinaldo Martino Góes, de 34 anos. Ele sofreu uma fratura na mão ao abrir a porta do carro enquanto passava um micro-ônibus. Alguém já tinha passado, ele abriu a porta. Aí o braço dele foi junto com a porta. Solta o seu braço aqui no meu braço. Você não vai cair, tá? E relaxa um pouco para trás, tá bom? Vamos lá. 1, 2, 3. Para trás, para trás, para trás, para trás. Apesar do paciente ser de baixa complexidade, ele tinha um trauma menor na mão, nós aplicamos para ele todo o protocolo de atendimento ao politraumatizado. Um paciente que é prontamente atendido por uma equipe de resgate, tem um atendimento pré-hospitalar bem feito, igual foi o caso dele, faz toda a diferença. Pois é, turma, vimos aqui então a importância do atendimento na primeira hora, que é a hora dourada, tá? Que chama. Serviços a acionar, pessoal. Que serviço acionar? Então a gente tem que chamar, pode ser a Guarda Municipal, que é no número 153, Polícia Militar, no número 190, Polícia Rodoviária Federal, número 191, 192 SAMU, 193 Corpo de Bombeiro e o 198 da Polícia Rodoviária Estadual. E telefones dos acostamentos das rodovias, o número consta no verso do bilhete do pedágio, que é o 0800, tá, pessoal? Então, bombeiro. Quando acionar o bombeiro, pessoal? Acionar quando há vítima presa nas ferragens e perigo com fogo, faísca, vazamento de gases, tá? Vamos ver então aí o trabalho do bombeiro aí. Uma dica essencial: antes de qualquer coisa, chame o serviço de emergência.
ligue imediatamente para os telefones 190, 192 ou 193, em todo o Brasil. Bombeiros. Foi atropelado por quê? Ela está com sangramento na cabeça. O atropelamento ocorreu agora, senhor? Como é que tá a vítima? Ela não está conseguindo se mexer direito. Atropelamento que é sério? São mais de 22 mil ocorrências de atropelamentos no estado de São Paulo, o que dá uma média de 60 casos por dia. Na capital e na região metropolitana, todos os pedidos de socorro chegam por essa central de atendimento. A partir daqui, começa uma corrida contra o tempo para salvar vidas. Atropelamento por alto. São 5 horas da tarde e a viatura encontra alguns pontos de retenção no trânsito. Ainda a caminho do local, os bombeiros já recebem a informação de que a vítima se feriu numa das pernas. Em pouco mais de 3 minutos, os bombeiros já estão no local. O corpo da vítima está aqui caído no asfalto. Nós vamos tentar chegar mais perto. A vítima, uma mulher de 28 anos, está inconsciente. Com dinheiro, algum objeto na mão. Os bombeiros tentam despertá-la. Ela parece em choque. Calma, calma. Já vai tirar você daqui, tá bom? Tá? Fica calmo. Estica as pernas dela. Calma, calma, calma. Vê se tá doendo a perna dela, viu? Dói a perna? Dói a perna? Mesmo tremendo de dor, fala com os bombeiros. Cesário Mota? Não é isso? Segura aqui, Priscila. Olha, mesmo com muita dor, ela consegue avisar onde ela trabalha para que as pessoas sejam comunicadas do acidente. Ela tá um pouco agitada, né? Um pouco agitada. Tá dificultando um pouquinho o nosso trabalho. Mas a gente já vai levar ela para dentro da viatura e vamos ministrar oxigênio para ela poder ficar um pouco mais calma. Pois é, turma, a gente viu ali então o atendimento bem prestado aí pelos bombeiros, né? Um excelente serviço que os bombeiros prestam, né? Mas o importante, pessoal, que chamar os bombeiros mais mesmo é quando tiver vítima presa nas ferragens e negócio de princípio de incêndio, tá? Caso contrário, se é só vítima, pessoa, pode chamar o SAMU 192. O SAMU é idealizado pelo governo federal para atendimento de qualquer tipo de emergência ligado à saúde, inclusive acidentes de trânsito, tá, turma? Inclusive de trânsito aí. Sede do SAMU 192 em Vitória da Conquista. Sala Central de Regulação. Primeira ocorrência do plantão. Nós vamos acompanhar. Destino bairro Alto Marom, 8h30 da noite. Na calçada, uma mulher desacordada precisa de atendimento. Ela não bateu a cabeça não? Não bateu não, ela tá segurando. Ela estava inconsciente, havia alto alcoólico, né? E há um relato, né, dos populares aqui, um relato confiável, de ela ter tido convulsões. Depois dos primeiros socorros, a mulher foi levada para o hospital Unimec. Nada grave. De volta à central e uma outra chamada. Pronto, pode ir. Por favor, botem só o centro de segurança, todos vocês. A chamada que o 92 recebeu agora é para uma paciente jovem que ingeriu veneno. O veneno seria um remédio para piolho, alguma coisa assim. E foi passado por regulador médico que ela estaria irresponsiva no local. A gente já vem, assim, desde o início do plantão, a gente já faz toda a previsão, né? A gente conhece detalhadamente a viatura, então a gente já sabe, né, o que fazer, o material de utilizar.
A Central de Regulação do SAMU 192 recebe chamadas de todo o município de Vitória da Conquista. O primeiro contato é com a teleatendente de regulação médica. Quando ela atende, ela passa a ocorrência para mim, pela tela do computador, e essa ocorrência já vem com todo o endereço, com a informação do paciente, com a idade, com o sexo, com tudo para a gente já direcionar mais rápido o atendimento. Eu vou triar a ligação, vou fazer as informações, pegar as informações mais necessárias para que eu tenha certeza se eu preciso mandar ambulância e que se eu precisar mandar ambulância, se eu vou mandar ambulância básica ou ambulância avançada. Bom, esta aqui é uma unidade avançada de atendimento, uma ambulância que é utilizada para atender aqueles casos mais graves, como os acidentes de trânsito, por exemplo. Doutor Sandro, quais são os equipamentos aqui dessa ambulância? Olha, nós temos aqui um respirador, um ventilador mecânico artificial, que a gente usa em pacientes graves, com insuficiência respiratória, entubados, né? Aqui a gente tem um desfibrilador, que a gente usa nas paradas cardíacas e para monitorizar pacientes graves também. A médica reguladora faz a triagem, ela passa a ocorrência para nós aqui, a gente pega, conforme o tipo de ambulância, se é avançada ou básica, a gente aciona a ambulância. Um novo chamado interrompe a conversa. Dessa vez, a equipe segue para a zona rural. Outro problema aqui na central são os trotes. A pessoa consegue simular tão bem do lado de lá, mas quando a gente vai ver, na verdade, é um trote. Cerca de 30% dos telefonemas recebidos aqui pelo SAMU 192 todos os dias são trotes. E aí, quando a equipe se desloca para atender a um chamado falso, pode deixar de ajudar a quem realmente precisa de socorro. Neste plantão que nós acompanhamos aqui, felizmente, nenhum trote foi registrado. São 3 horas da madrugada. A cidade dorme, mas médicos, enfermeiros, auxiliares e socorristas continuam atentos. O plantão só termina quando o dia amanhece. Então, vimos ali os 192, o SAMU, né? As pessoas ainda dão um trote, né? Ver se pode. 190, Polícia Militar, acionar para qualquer emergência em local onde não há serviço especializado. Então, tem a Polícia Militar, cidadezinha pequena, aciona a Polícia Militar e eles providenciam aí com o município um jeito de resolver esse problema aí de acidente, né? E o 0800, que é o SAU, Serviço de Atendimento ao Usuário, prestado pelas concessionárias de rodovias, consta, claro, no verso do bilhete do pedágio. Você pagou o pedágio, a partir dali você tem o 0800 para ligar para qualquer emergência, mecânica, de saúde, tudo, tá, pessoal? Só ligar para eles que eles vão lá e prestam um serviço de excelência, tá? E o 191, PRF, acionar casos de acidente nas rodovias federais, as BRs, né? O acidente foi na BR-101, por exemplo, na BR-282 ali, 386, sei lá, várias BRs. Então aciona-se a Polícia Rodoviária Federal, PRF. 198. É Polícia Rodoviária Estadual. Acionar em caso de acidente nas rodovias estaduais. No caso pode ser Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, não importa. É sempre o mesmo número, isso é uma máscara, tá, pessoal? É para todo o Brasil. O mais próximo vai atender. Então, pessoal, é bom a gente ter esses números anotados aí no nosso celular, né? Num lugar de fácil acessibilidade, né? Para poder pedir um socorro aí adequado. É bom também, pessoal, a gente anotar no nosso aparelho esses números aí, tá, pessoal? Para ficar ligadinho ali. Também para facilitar o trabalho das equipes de socorro. Caso você seja o acidentado, muitas vezes as equipes de socorro têm acesso ao seu celular, mas não sabem com quem devem fazer o contato. Para isso, cadastre o nome da pessoa em contato de emergência, no caso. Se não sabe fazer, pessoal, é só olhar no Google, ele tem como fazer. Dentro do contato de emergência, você vai botar a mãe, o pai. É bom começar com a letra A, tá, pessoal? Que daí já fica com o primeiro ali, nos emergentes. Daí eles vão ligar lá pro pessoal, para essa pessoa e dizer, olha, tem um acidente aqui, seu filho tá aqui, seu marido, sua esposa. Aí vamos prestar uma ajuda mais adequada, tá, turma? Então, emergência mãe, esposa, esposo, né? Anota ali.
Para orientar o socorro, pessoal, é necessário passar alguns tipos de informação. Tipo de acidente, veículos envolvidos, né? Gravidade do acidente, local do acidente, pessoas vitimadas, pessoas presas nas ferragens e se há vazamento de algum líquido inflamável, né? Portanto, então, tipo de acidente envolvendo moto, carro, caminhão, moto, caminhão. Tudo é bom dizer para o atendente qual o tipo de acidente, que eles já vão fazer o procedimento adequado. Os tipos de veículos envolvidos, tem qual a gravidade, o local do acidente. O local do acidente, pessoal, é importante a gente citar. Estou na BR tal, quilômetro tal, por exemplo, BR-101 Sul, indo em direção a Rio Grande do Sul, para lá é sul, direção a Curitiba é norte, tá? Então, só informar BR-101 Sul, BR-101 Norte, estou no quilômetro tal, na saída tal, né? E eles já vão dar o atendimento mais adequado. Se tem pessoas vitimadas, se tem pessoa presa nas ferragens, se tem vazamento, porque você tem que levar as equipes adequadas para cada atendimento, tá, pessoal? Então, em acionar o socorro, é isso. A relevância da hora dourada, o que significa prestar um bom atendimento aí, né? Que informações prestar e que serviço acionar. Então isso aí ficou bem claro para nós aí até esse momento, tá, pessoal? Temos no D. O D é controlar a situação. Alguém deve assumir a liderança e se manter à frente da situação. Identificar aí, tá, pessoal? O tipo de acidente, os danos provocados, risco que pode provocar. O líder tem que ser firme, pedir ajuda, distribuir tarefa, motivar a todos. Em qualquer acidente de trânsito é importante controlar a situação, tá, pessoal? E o E é verificação das vítimas. Lembrar que nós estamos falando do A, B, C, D, E. Estamos no E, tá? Está quase terminando essa parte aqui. Então, 1. Vítima no interior do veículo. 2. Avaliação primária, examinar as vias aéreas, verificação da respiração, circulação, nível de consciência, temperaturas do corpo e manutenção aí dos sinais vitais. Na prestação do socorro, o leigo não deve fazer algo para o qual ele não está preparado. Situações em que deverá agir mesmo de dentro de certos limites impostos até a chegada do socorro. Depois de garantir o mínimo de segurança, é hora de fazer contato com a vítima. Vítima no interior do veículo. Pessoal, isso aqui tem uma questãozinha de prova aqui, tá? Não retirar a vítima, deixar ali, falar com ela sem abrir a porta. Isso aqui cai direto nas provas, ó, pessoal. Somente soltar o cinto se estiver dificultando a respiração, tá? O cinto de segurança não deve ser solto, mas caso esteja dificultando a respiração, então deve ser solto sim. E aguardar o socorro, ok? Início dos contatos com a vítima. 4 atitudes, pessoal. Primeira, informar a vítima o que está acontecendo sem mentir e não dar informações chocantes. Desde que as informações chocantes sejam ministradas lá no hospital, tá? 2, ouvir as queixas da vítima. E 3, aceitar suas queixas e tranquilizá-la. 4, ser solidário. Permanecer junto com ela o tempo todo, tá? Ajudando, né? Portanto, até a chegada do socorro especializado, é necessário proceder a uma abordagem com os seguintes passos, na seguinte ordem. 1. Fazer uma avaliação primária. 2. Manutenção de sinais vitais. 3. Uma avaliação secundária. E 4. Procedimentos emergencial, parada cardiorrespiratória, fraturas, hemorragias, né? Avaliação primária. O que é isso, pessoal? Consiste no exame dos sinais vitais, verificando vias aéreas, possível fratura na coluna cervical, respiração, circulação, nível de consciência, temperaturas e lesões. Manter os sinais vitais artificialmente até a chegada do socorro especializado, claro, se isso for possível. As vias aéreas, nariz, boca, traqueia, pulmões, pode ficar obstruído, pessoal, por sangue, vômito, terra, secreções, dentes e próteses. Queda da língua para trás da boca, principal causa aí da obstrução.
Para que a vítima respire, é necessário que as vias aéreas sejam desobstruídas. Porém, nem sempre o leigo pode realizar a desobstrução das vias aéreas. Por quê? A movimentação inadequada da cabeça pode provocar a paralisia ou mesmo a morte, tá, pessoal? Então, tem que cuidar para mexer com essa vítima. Conforme literatura especializada, ele não pode colocar o dedo na boca da vítima para retirar o material da obstrução. Porque a vítima pode, claro, morder, pode machucá-lo, né? Ele não tem a técnica adequada para a realização da técnica de tração da mandíbula. A técnica de tração da mandíbula só deve ser aplicada por profissional capacitado e intensamente treinado. Em caso de vítima politraumatizada, pode haver fratura na coluna. Qualquer procedimento deve sempre ser realizado com a imobilização da coluna cervical e do pescoço, conforme a foto aqui, né, pessoal? Só segurar a vítima assim pela cabeça. Para imobilizar a cabeça e o pescoço, segure a cabeça pressionando a região das orelhas. Lembrar, pessoal, que você vai deixar a vítima na posição que foi encontrada. Se a vítima estiver sentada, de lado, de bruço, no interior do veículo, mas respirando, segurar a cabeça na posição que foi encontrada. Em princípio, a vítima só deve ser virada se não estiver respirando. Então, presta atenção como é que vai ser montada a questão, tá, pessoal? Ela não está respirando, mas está de bruço, então tem que desvirar para poder fazer o procedimento aí de ver se a vítima volta a respirar. Para examinar se a vítima está respirando, ó, com a vítima de bruço eu consigo ver, pessoal? Não tem como, porque eu tenho que fazer esse procedimento aqui, ó. Eu tenho que ver, então, observar se há movimento no peito, aqui no tórax, ó. Porque com ela de bruço eu não consigo ver isso. Ouvir se está respirando. Então eu coloco o ouvido aqui na boca da pessoa e escuto, sinto a respiração dela. Aproximar o objeto do nariz da boca também é importante. Quantidade média de respiração por minuto. Criança respira de 20 a 26 respirações por minuto. Adulto respira de 16 a 20 respirações por minuto e idoso 14 a 18. Se a respiração estiver ofegante, rápida assim, a vítima pode estar em estado de choque ou perdendo sangue por hemorragias. Verificar a pulsação, se tem batimentos cardíacos. Pulsação mais indicada, então, aqui no pescoço, a cariótica. Menos indicado o pulso. Tá? Mas é os dois lugares que dá pra ver. Dá pra ver na virilha também, né? A artéria femoral. Frequência média de batimentos cardíacos por minuto. Uma criança bate de 100 a 150 por minuto. Adulto bate de 70 a 80 vezes por minuto, né? E idosos de 60 a 70 vezes por minuto. Portanto, parâmetro aí, ser humano em repouso e sem doenças aparentes, né? Dependendo da bibliografia, essa frequência média pode variar um pouquinho, tá, pessoal? Mas é pouco. Sangramento extenso e abundante. Deve ser imediatamente controlado, pessoal. Imediatamente controlado. Nesse procedimento, não pode haver contato com sangue ou fluido da vítima. Usar luva ou plástico. Tá? Usa uma luva ali, um plástico, pode ser uma sacolinha, né, que está dentro do carro ali, para fazer estancar esse sangue. Mas tem que estancar, tá, pessoal? Mas jamais ter contato com sangue, sabe que a gente pode se contaminar. Pessoas que sofrem acidente podem perder a consciência por minutos. Deve se perguntar, então, como é seu nome, que dia é hoje, onde você está sentindo dor, você sente suas pernas e seus braços? Se a vítima não responder, é sinal que pode estar inconsciente. Aplicar estímulos neurológicos, toques, beliscões, exame na pálpebra. O que é essa pálpebra, pessoal? A pálpebra é dentro do nosso olho. O nosso olho, eu vou tentar desenhar um olho aqui, tá, turma? Tentar desenhar um olho aqui. Aqui nesse cantinho aqui, ó, pra vocês verem. Ó, um olho, tá? Vou fazer um olho grandão aqui. Dentro do olho, a gente tem
a pupila, tá? Aqui dentro a gente tem a pupila. Então, pessoal, se a vítima não responder, é sinal que pode estar inconsciente. Aplicar, então, esse estímulo neurológico, toques, beliscões, exame da pupila. Falei pálpebra, né? Exame da pupila. Então, eu vou examinar a pupila. Eu vou baixar, eu vou puxar o corinho do olho dela para baixo e para cima, com os 2 dedos. E aqui dentro eu vou ver essa bolinha aqui, tá, pessoal? Se essa bolinha encontrar-se, que é a pupila, encontrar-se aumentada, tá? Ela pode aumentar, tá, pessoal? Tá um pouquinho maior, ou tá um pouquinho maior, ou tá um pouquinho maior, ou já tá encostando aqui, ó. Isso aqui significa o quê, pessoal? Que essa vítima já está em estado de choque. E se está encostando, a pupila dilatou tanto que já está só um olho branco, não tem mais o pretinho, tá, pessoal? Ela está em óbito já, daí não tem mais o que fazer, né? Se a pupila está toda dilatada, a bolinha, essa bolinha do meio aqui, pessoal, que é uma pupila normal, você pode olhar no seu olho no espelho, essa bolinha aqui, ela é bem pequenininha, que é o certo, é um furinho que o olho tem ali. Só que a pessoa vai ficando em estado de choque ou indo para um estado mais grave, de parada cardíaca, essa buraquinho vai aumentando até ficar enorme, né? Então daí a pessoa já está em fase bem difícil. A vítima inconsciente pode estar em estado de choque, desmaiada, com fratura na coluna ou com parada cardiorrespiratória, que é um quadro grave. A vítima não deve ser movimentada. Lembrar que pode mexer na coluna, pode dar problema, né? Ligar novamente para o serviço de socorro e seguir as orientações. Tá, turma? D. Verificar, então, a situação das vítimas. Em situação de acidente é comum a vítima perder calor do corpo. Então, eu devo proteger essa vítima do sol, da chuva, do frio, utilizando cobertores ou qualquer peça do vestuário. Então, se eu tenho um guarda-chuva, um guarda-sol, eu protejo essa vítima ali para ela ficar mais confortável até a chegada do socorro, tá, pessoal? Então, ainda verificando a situação das vítimas, eu devo examinar e desobstruir as vias aéreas. Examinar a respiração, examinar a circulação, examinar o nível de consciência, examinar a temperatura. São procedimentos que devem ser repetidos durante todo o atendimento de emergência, enquanto se espera pelo socorro especializado. Depois da avaliação primária, deve-se proceder à avaliação secundária, buscando outras lesões, fratura, contusões, corte, né? Tudo isso aí tem que buscar na vítima, né, pessoal? Então, em verificação da situação da vítima, a gente vai fixar. Vítima no interior do veículo, o que fazer? Não tirar a vítima de lá, deixar na posição que se encontra, só desvirar se não está respirando. Perdão. Desvirar se não está respirando, E soltar o cinto somente em caso também de dificuldade da respiração. Caso contrário, não mexe nem no cinto. Avaliação primária. O que é a avaliação primária? Eu preciso examinar as vias aéreas, verificar a respiração, circulação, nível de consciência, temperatura do corpo, corporal. E também fazer a manutenção dos sinais vitais para depois fazer uma avaliação secundária. Então, primária, pessoal, consiste em respiração, essas coisas todas ali. E secundária, é só lembrar o que é a secundária, que é fraturas, contusões e cortes. O resto é tudo primário. Tá certo, turma? Então, nós vamos encerrando essa primeira parte da nossa aula aqui. Vamos para o intervalo e voltaremos com a segunda parte de primeiros socorros.